Nós vamos começar na página 17, tá? Onde nós estamos aí, a aula sobre comunicação. Antes de começar a ministração em si, eu quero ler um texto com vocês. É o texto de Tiago, capítulo 1, verso 19. É o texto básico da nossa aula que nós vamos ter agora. O texto diz, Tiago, capítulo 1, verso 19, diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. Dentro do nosso contexto, esse texto vai ser o texto básico do que nós vamos ministrar agora, ok? Eu quero começar com o dom da comunicação. Deus fez o homem para ser próspero e ter sucesso através da comunicação. O sucesso inicial do homem no jardim está provado na comunicação sem obstáculos que ocorria entre o homem e Deus no jardim diariamente. O que acontece em Gênesis 3:8 é que Deus visitava o homem na viração do dia e havia uma comunicação plena. Havia uma comunicação plena. Deus visitava o jardim todos os dias, não havia problemas entre o homem e Deus, não havia problemas entre o relacionamento. E a comunicação era plena entre o homem e Deus. Com a chegada do problema, que foi a queda, nós vemos uma obstrução na comunicação. Vamos olhar, Gênesis capítulo 3, o versículo 9, diz o seguinte: chamou Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? E no verso 10 o homem diz, ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. A comunicação, ela começou a ter problema no momento em que a confiança entre o homem e Deus acabou. Você quer checar a saúde de um relacionamento? Cheque a comunicação. E você quer checar a comunicação? Cheque o nível de confiança que há entre as pessoas. Agora preste atenção nisso. As mágoas no casamento, as decepções, elas deixam o nível de confiança muito baixo. Lembra quando eu falei com vocês sobre a conta bancária emocional? Se a conta bancária emocional está baixa, o nível de confiança está baixo, a comunicação é zero. A mesma coisa aconteceu entre Deus e o homem visitava, Deus visitava o jardim todos os dias, o homem não tinha nenhum problema com Deus e ele se comunicava todos os dias com Deus, porque havia confiança no relacionamento. Não adianta nós tratarmos da área de comunicação e melhorar a comunicação sem resolver os problemas que estão tirando a confiança. Qualquer projeto terá sucesso quando há comunicação, tá? Vamos lá, vamos dar uma checada rapidamente aqui em Gênesis capítulo 11, onde nós vemos a construção da Torre de Babel. Como não havia problema de língua naquela época, a comunicação era plena e a torre vai se edificando com rapidez. No capítulo 11 diz que toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam uma terra, um vale na terra de Sineá, e ali habitaram, e disseram uns aos outros, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, eia, edificamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume chegue no céu, e façamos um nome para nós. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens edificavam. E o verso 6 diz que o povo é um e todos têm uma só língua, isso é, o que começam a fazer agora. Não haverá nenhuma restrição para tudo que eles intentarem fazer. Como seria bom se no casamento a gente pudesse declarar esse versículo, se Deus olhasse para o casal e falasse, não haverá nenhuma restrição
para o que eles intentam fazer. Eles estão tentando criar os filhos, eles estão tentando comprar a casa, eles estão tentando melhorar isso, melhorar aquilo, o ministério, as finanças. Não haverá nenhuma restrição para o que eles intentam fazer, porque este casal está falando uma língua só, não há problemas de comunicação, eles não têm problema de confiança, porque nenhum está desconfiado do outro, nenhum está temendo que o outro possa feri-lo, assaltá-lo, magoá-lo, porque o nível de confiança é alto. Veja como os problemas das mágoas e das más interpretações um do outro põem o nível de confiança zero, e não é de estranhar que não haja comunicação. E aí os projetos da família não podem seguir adiante, porque quando a comunicação para, qualquer projeto para. E aqui está, no versículo, justamente no versículo 7, diz que Deus desceu e diz: confundamos assim a sua linguagem, para que não entenda mais a linguagem do outro. E assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Deixa eu dizer para você que há muitos casamentos em que o casamento está parado, a família está parada, o progresso está parado, porque a comunicação parou. A vida continua, a família está funcionando, tem compra todos os dias, tem todas as semanas, as crianças estão indo para a escola, a família está vindo para a igreja, mas a comunicação não funciona, e não há nível de confiança, e não há progresso nos projetos, porque a comunicação está interrompida pelo nível, a falta de confiança. Sabendo disso, Satanás sabe que nada no ser humano funciona sem plena comunicação. Ele sempre vai investir contra a comunicação. Foi isso que Satanás fez com o homem no jardim, onde em Gênesis capítulo 3, verso 1, ele chega para Eva e começa a conversar, e ele discute o que Deus havia falado. Então, ele diz no capítulo 3, no verso 1, para Eva: foi isso que Deus disse? Isso é, ora, a serpente era o mais astuto dos animais do campo, e disse ela à mulher: foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí, no versículo 4, a serpente responde à mulher: certamente não morrereis, porque Deus disse que morreriam. E agora ele coloca um problema na comunicação. Ele tira a confiança de Eva em Deus, e colocando a desconfiança, ele acabou a comunicação. Eu queria perguntar uma pergunta bem básica para você, como dever de casa. Você já percebeu o que o diabo fala do seu marido para você? Do seu cônjuge para você? Você já percebeu que há um espírito que fala mal? Ele não só fala mal, ele monta uma imagem negativa do seu cônjuge para você, e não só isso, a vida se encarrega de prover as circunstâncias que confirmam aquilo que o diabo está falando do seu cônjuge para você. Ele não gosta de mim, ele não presta atenção em mim, e tem algo que ele faz que mostra claro para você, nos seus olhos, que realmente ele não presta atenção em você. Ela não se importa comigo, ela não se importa com o meu sentimento, ela não dá a mínima porque eu sinto. E vai ter algo que vai acontecer, que vai mostrar claramente esse pensamento, e uma imagem do seu cônjuge vai se formando na sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Satanás é o maior produtor de Hollywood que existe. Ele é o maior produtor de filmes, de imagens na cabeça das pessoas. Talvez você está aqui esta noite, você não percebeu ainda que uma imagem negativa tem sido criada na sua cabeça, não só do seu cônjuge, mas de Deus, da igreja, da vida, de outras pessoas e de você mesmo. E a minha pergunta para você hoje, agora, nesse momento, é: você já viu que há um espírito aí? Você já pegou esse espírito? Você já entrou em uma relação com ele? Você já o confrontou? Você já se pôs de resistência contra um espírito que cria imagens na sua cabeça? Minha história de casamento foi que eu resisti a me casar com a Gel no começo, porque havia um espírito que falava mal dela para mim. E essa experiência é muito forte. Foi muito triste para nós, foi muito negativa, mas eu sei o que é o diabo falar mal de uma pessoa para você. Satanás não queria que eu casasse com ela, ele falava mal dela para mim, ele falava várias coisas dela para mim. O problema é que eu estava acreditando naquilo. Eu tenho certeza que há pessoas aqui acreditando em muitas coisas que são mentiras sobre o seu cônjuge. Eu sei que há evidências de que isso são verdade, mas são mentiras.
São coisas que o inimigo está dizendo para você, baseado num monte de ignorâncias do temperamento, ignorâncias da intenção da pessoa, ignorâncias da capacidade dela, ignorâncias da herança familiar dela, ignorâncias de um monte de situações que ele promove essas imagens e faz você acreditar realmente, minha esposa não tem jeito, ela não vai mudar, ela pensa assim de mim, meu esposo não tem jeito, ele pensa assim de mim. Deixa eu dizer para você, o mesmo demônio que falou com Eva, ele continua falando conosco hoje, ele continua montando uma imagem para que você não acredite que essa pessoa que está do seu lado, ela realmente tenha as melhores intenções com você. Você confia nela, mas não é tanto assim. Você vive com ela, mas você não confia tanto assim. Você se protege. Você tem medo. Você tem medo dela te ferir de novo. Você tem medo dela não te compreender de novo. Você não tem certeza que ela realmente quer te fazer feliz. Todas essas imagens estão competindo com a nossa confiança em relação à comunicação com essa pessoa. E se há esse nível de desconfiança, e em alguma medida há esse nível de desconfiança, porque pode não haver em todas as áreas, mas existe numa área, você precisa descobrir, você vai ver que há uma tendência em fechar o coração para não se abrir, porque já que a pessoa, que você tem esse medo dela, por que você vai abrir o seu coração e falar do que você sente com ela? Por que você vai se expor diante de uma pessoa que você não tem total confiança? Ela já te magoou algumas vezes, Quem tem mais de um ano de casado aqui, já foi incompreendido no casamento. Já teve situações em que você achou que seu cônjuge não amou você, que ele não considerou você, que ele não respeitou você. Essas imagens estão na sua cabeça. Você já passou maus momentos com essa pessoa, não levanta a mão. Você já passou mal, não dá cotovelada também, senão todo mundo vai ver. Você já passou maus momentos com essa pessoa, ela já te feriu, ela já te magoou, ela já foi montada uma imagem com provas irrefutáveis de que essa pessoa não é tão assim, ela não te ama tanto assim como ela diz que te ama. É ou não é verdade? Agora pode dizer amém. So, nós estamos lutando com um inimigo invisível que fala com um e depois fala com o outro. Eu sempre falo para os solteiros, casamento é guerra espiritual, as pessoas não entendem muito isso. E, geralmente, o solteiro ele vive muito de expectativas e ele não vive muito de guerra, porque ele não está ainda dentro da guerra do casamento e ele ainda está tentando achar essa pessoa e isso, ele está funcionando dentro das expectativas, ele não está ainda percebendo os espíritos que estão dentro dessa área emocional e sentimental. Assim como Eva desmoronou a confiança entre ela e Deus e prejudicou o nível de confiança e cortou a comunicação, quando Deus chamou Adão, ele estava com medo, ele fugiu, ele se escondeu. A comunicação depende do nível de confiança. Agora, isso foi só uma introdução para entrar no texto aqui, que eu estou no segundo ponto de Tiago 1,19, que diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. 3 frases poderosíssimas, que se a gente discernisse o significado delas, a gente tem nesse versículo a receita da comunicação. Pronto para ouvir. Primeiro ponto que nos desqualifica é esse. Nós não estamos realmente prontos para ouvir. O verso contém a receita da comunicação. Ouvir, não falar, não se irar. Mas nós não estamos prontos para ouvir. Comunicação começa e prossegue com sucesso, não é com a habilidade de falar, mas com a habilidade de ouvir. E o resultado de ouvir é não se irar. Não falar significa ouvir para compreender o outro. A maior tentação, a maior luta para conseguir ouvir é não falar. Porque vocês vão perceber, nós vamos estudar sobre comunicação, que quando alguém começa a falar com a gente, um discurso começa a se montar tão automático na cabeça da gente, que a gente nem terminou de ouvir o outro falar ainda, a gente já tem a resposta, já está aqui. Aliás, eu nem pensei, já está saindo, eu não estou nem deixando a pessoa falar, porque eu já estou combatendo o que ela está falando,
Porque tem vários tipos de comunicação, como nós vamos ver aqui embaixo, para começar a comunicação defensiva, onde a pessoa começou a falar, você já está se defendendo, você já precisa se defender. Por que você precisa se defender? Você não está conseguindo ouvir. Nós não estamos prontos para ouvir, porque não falar significa ouvir para compreender o outro, e não ouvir autobiograficamente. Eu espero que o tempo nos permita, onde eu possa chegar no que é comunicação autobiográfica. Está na segunda página, mas eu estou aqui na primeira ainda. Estou só mencionando aqui para você. A comunicação autobiográfica é você ouvir o outro através das suas próprias experiências. Tipo assim, alguém começa a contar uma história para você, você já se lembra de algo que aconteceu com você e você já quer contar a sua história. Quer dizer, você já agora vai responder com uma biografia sua. Você nem escutou o que o outro está falando, porque a história dele, você já está trazendo uma sua. Não acontece isso? Você está ouvindo alguém contar uma história, você, isso aconteceu comigo também, eu estava em tal lugar e aconteceu a mesma coisa. Peraí, você nem ouviu a história do outro ainda. Você já está trazendo a sua história. Então, não se irá, nesse texto, são 3 frases, pronto para ouvir, pronto, tardio para falar, tardio para se irar. Não seguirá, que é a parte mais difícil, significa não se ofender com o que vai ouvir. Por que a gente se ofende com o que vai ouvir? Porque a gente está julgando o que está ouvindo. Então nós vamos trabalhar nessa questão de ouvir, porque ouvir sem julgar é a coisa mais rara que existe. Você já vai interpretando o que a pessoa está falando. Você não conseguiu ouvir ainda o que ela está dizendo, você já está julgando e interpretando. Nós fazemos isso de 4 maneiras. Nós avaliamos, testamos, aconselhamos e interpretamos. Mas eu só estou mencionando o ponto, eu vou falar sobre ele na próxima página. Agora, número 3, por que nós não estamos prontos para ouvir? Em primeiro lugar, porque o nosso coração já foi ferido. Isso prejudicou a nossa disposição emocional para ouvir. Eu quero me referir à página número 8. Eu quero aqui pedir desculpa aos irmãos que na primeira e na segunda aula não tiveram as páginas numeradas, e hoje chegou aqui, as páginas estavam numeradas, e as que vocês receberam não estavam numeradas. E foram erros que eu aprendi, que eu vou corrigir nos próximos encontros. Eu já vou trazer tudo numerado desde a número 1. Tudo bem. Essa página número 8 que eu estou me referindo é aquela que está escrito assim, comunicação à conta bancária emocional. Se você tiver ela aí, já numera ela, é a número 8. Eu quero me referir ao que é dar psicológico, porque eu falei isso na última aula. E eu estou dizendo aqui que nós não estamos prontos para ouvir, porque o nosso coração já foi ferido e prejudicou a nossa disposição emocional para ouvir. Isso é, alguém não nos deu ar psicológico. O que é dar ar psicológico? No meio da página 8, ar psicológico está dizendo assim o que é: abrir o coração da pessoa através de grandes depósitos na sua conta emocional, dando a ela disposição para ouvir o que você tem a dizer, porque estando ela satisfeita emocionalmente, ela estará livre para ouvir o que você lhe deseja comunicar, e enquanto ela não se sentir segura, compreendida e validada por você, ela não estará livre para ouvir. É compreender antes de ser compreendido. Antes de comunicar, você precisa compreender o outro. Essas frases que estão aqui são tão importantes que eu faço questão de lê-las novamente com você. O que eu estou falando da ar psicológica é uma coisa que raramente acontece. A razão que nós não damos ar psicológico é porque nós já chegamos assim, ó. Eu não estou respirando nem eu mesmo. Em outras palavras, eu já estou ferido, eu já estou magoado. Aliás, quando o casal está indo conversar com a situação, é porque a coisa não está aqui não, a coisa já passou. Então ninguém tem ar psicológico para dar para ninguém aqui, todo mundo está gritando por um ar para sobreviver. Então nenhum dá ar psicológico para o outro, nenhum vai ouvir o outro, essa conversa não vai adiantar. Eu posso garantir para você que essa conversa não vai a lugar nenhum. Aliás, ela vai a um lugar.
o lugar que ela vai é um pouquinho pior de onde está hoje. É apenas mais uma briga, é apenas mais uma discussão, é apenas mais um tentando se defender. Gente, sem olhar um para o outro, a gente vive ou não vive tentando se defender desse inimigo terrível que está do nosso lado aí? Você vive ou não vive tentando sobreviver a esse monstro que está do seu lado? Os solteiros, cadê o meu monstro, pastor? Vai chegar. Ele está vindo de cavalo branco. Está vindo. Mas é um monstrinho. E você vai se sentir ameaçado e vai tentar se defender dessa criatura. Por quê? Dar ar psicológico é abrir o coração da pessoa através de grandes depósitos na sua conta emocional. Espera aí, meu amigo. Você quer que eu faça um depósito na conta da outra pessoa, mas a minha está zero. Zero, companheiro. Eu estou precisando de ajuda aqui. Aliás, é por isso que eu estou vindo chamar essa mulher para conversar. Então, como é que eu vou dar ar psicológico para ela? Você está entendendo por que a comunicação não funciona? Ninguém tem depósito para dar para o outro. Lembra dos 5 depósitos? Compreender o indivíduo, prestar atenção às pequenas coisas, honrar os compromissos, demonstrar integridade, pedir desculpas sinceras e um monte de outras coisas que você pode fazer para a pessoa para ela se sentir segura. Então, por que nós não estamos prontos para ouvir? Olha, o exemplo disso foi o relacionamento de Adão com Deus após a queda, né? Porque havia medo. Havia medo. O coração ofendido não deixa o ouvido ouvir. Eu quero ler com você Provérbios 18, 19, e eu quero ler na versão internacional, porque as outras versões, elas não trazem o sentido correto, o sentido que a gente quer aplicar aqui. Provérbios 18, 19, na NVI, diz assim: um irmão ofendido, e aqui eu vou colocar o cônjuge ofendido. Agora, deixa eu parar bem aqui nessa parte aqui. Quando falam cônjuge ofendido, não precisa ele estar com raiva para ele estar ofendido. Basta ele estar decepcionado com você. Basta ele estar triste com você, sem nem ele mesmo saber, porque as ofensas que ele tem, ou decepções que tem de você, são tão antigas, que nem ele mesmo sabe, porque não abre mais o coração para você. A verdade é que, para que nós entremos na comunicação, nós vamos ter que entrar num submarino aqui, nuclear, e descer no profundo do oceano do nosso coração, do nosso casamento, para verificar onde estão as maiores mágoas do nosso casamento, onde estão as maiores decepções do nosso casamento, porque todo casamento que está aqui tem decepções. A questão é se elas já estão perdoadas, se elas já estão esquecidas, se elas já não operam na comunicação, porque se as decepções não foram tratadas e não foram resolvidas, não tem confiança para haver um nível de comunicação aqui. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido, ou um cônjuge ofendido, é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Meu amigo, coloca muro nisso aí. Coloca tijolo nesse muro. E ela está do seu ladinho rindo para você, mas você não entra nessa fortaleza. Ele levou o lixo para fora para você, mas você não entra nessa fortaleza. Porque ele está ofendido, ele não está falando nada. Ele pode estar sorrindo para você, mas a ofensa está lá. Se é uma coisa que nós somos muito bons, em mascarar nossas ofensas. Estou triste não, só estou chateado. Mesma coisa. Estou triste com você não estou com raiva não, só estou decepcionado. Mesma coisa. Não estou triste não, só estou... Não quero te ver. Eu não quero conversar com você. Um irmão ofendido, um cônjuge ofendido, é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. O que o texto está dizendo é as propriedades do coração humano. Basicamente, ele vai se defender. Não me deu ar psicológico, não valorizou o que eu penso, não valorizou o meu sentimento, não me valoriza quando eu escuto. Você que sabe escutar, você não escuta nada. Você não dá ar psicológico, a pessoa já está predisposta a não te ouvir.
Quando você está magoado e vai conversar, não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. E olha, eu estou falando de conversar, já é um grande passo, alguém está indo conversar, porque geralmente as pessoas estão escondidas em suas defesas e nem indo conversar, estão indo. Então eu quero falar os gloriosos, glorificados aqui, espirituais, que estão indo conversar, como eu, que gosto de ir conversar, e que muitas vezes esse ir conversar não resolveu nada. Porque você está magoado. E você acusa, e você cobra, e você fecha o coração da outra pessoa, e você pensa que ela está te ouvindo. Isso não é comunicação. Porque o ouvido já foi ferido e o dom de ouvir não está mais intacto e puro. Ei, por favor, presta atenção nisso aqui. O dom de ouvir não está mais intacto e puro. Jeremias 6, versículo 10, diz as seguintes palavras: a quem falarei e testemunharei para que me ouçam? Deus está dizendo. Eis que os ouvidos deles estão incircuncisos e eles não podem ouvir. Até o próprio Deus, quando vai falar com as pessoas, ele já sabe. Você acha que eles vão me ouvir? Os ouvidos deles estão feridos. Eles não creem em mim, eles confiam de mim, eles não se sentem seguros comigo. Por que eles vão ouvir minha voz? O próprio Deus enfrenta essa dificuldade, quanto mais nós. E aí, você chega em Deuteronômio 29:4, que é um dos textos que eu tenho gravado na minha Bíblia há muitos, muitos anos, que é uma das declarações mais negativas que eu vi que Deus disse para Israel através de Moisés. Moisés diz as seguintes palavras na planície de Jericó, depois de 40 anos no deserto, quase entrando na terra prometida. Moisés vira para Israel e diz assim: até hoje, eu caminhei com vocês 40 anos, até hoje, Deus não vos deu 3 coisas: ouvidos para ouvir, olhos para ver, nem coração para entender. Presta atenção. Alguém diz comigo: casamento é coração. Relação de trabalho não é coração. Relação de trabalho não é coração. Você não precisa botar o coração nela. Você vai lá, faz o seu serviço, você não precisa nem dar bom dia, você chegou, fez um bom serviço, você pega o seu salário, você pode trabalhar 50 anos lá, você não precisa amar o seu patrão. Não existe necessidade de amar o seu patrão para você receber o seu salário. Você faz o seu trabalho, você obedece, mas casamento é coração. E o coração fecha com qualquer ferida. O coração fecha. Então, você precisa dos olhos para ouvir, os ouvidos para ouvir e o coração para entender. O que você precisa entender desses 3 sentidos é que a ferida de um prejudica os outros 2. O casal precisa se compreender, como qualquer pessoa precisa se compreender, mas se o coração, se os olhos estiverem feridos, e aonde que os olhos estão feridos? Nas imagens negativas que eu tenho do meu cônjuge. Por favor, hoje não é o dia de falar da oração, mas eu vou trazer uma folha para ensinar você como orar pelo seu casamento. Uma das orações que vai ter é essa, que eu quero que você comece a fazer. Senhor, eu renuncio às imagens negativas que eu tenho do meu cônjuge. Porque é o seguinte, igual eu falei, se você já tem 1 ano de casado, algumas imagens negativas já foram criadas através... Eu pensei que ele apertava o tubo da pasta direito. Esse homem aperta o tubo da pasta no meio. Alguma imagem já começou. Eu pensei que ele arrumava a cama na hora que ele levantava da cama. Eu pensei que ele guardava as roupas. Eu pensei, um monte de expectativas que você tinha já foi pelo ralo. Você tem uma outra imagem desse marido hoje, ou dessa esposa hoje, que você tinha antes de namorar com ela. Os olhos estão feridos aonde? Os olhos estão feridos nas imagens que o diabo criou e que eu ajudei você a criar de mim, porque o cônjuge faz coisas erradas, que ajuda a gente a criar essa imagem negativa dele, e o diabo insiste naquela imagem, você agarra aquela imagem e você diz, esse marido é assim. Deixa eu dizer para você, os nossos olhos estão feridos com imagens negativas um do outro, e os nossos ouvidos estão feridos com coisas negativas que o próprio inimigo fala do nosso cônjuge.
Eu já falei para vocês do exemplo da mulher que está lavando a louça sozinha na cozinha. Ela está lavando a louça e conversando com ela mesma. Que, na verdade, não é ela conversando com ela, é o diabo conversando com ela. E ela está lavando a louça e ela está dizendo assim, e alguém está falando com ela assim, ninguém te valoriza nessa casa, você já viu? Tanto que você trabalha, você é uma escrava, você é uma escrava. Você não sai do pé dessa pia. Você já viu? Dá vontade de amaldiçoar essa pia, ela nunca está limpa. Eu já vi mulher amaldiçoando a pia, hein? Essa pia nunca está limpa, essa pia não para limpa. Eu lavo essa pia 50 vezes por dia, ela não está limpa, está sempre cheia de louça. E o diabo está conversando com ela e falando, ninguém te valoriza nessa casa. Ah, e tem mais, você viu que essa semana inteira ele não prestou atenção em você? Escuta, ela só está lavando a louça, ela está calada, mas tem alguém conversando com ela. É ou não é verdade o que eu estou falando aqui? E o marido está lá no carro, ele está saindo para o trabalho, ele está lembrando como foi a noite, e o negócio não deu certo, e ele está aqui, mas por quê? Por que ela é assim? Por quê? E tal, e não sei o quê, e ele está falando, e alguém está falando com ele, ela não ama você, ela não presta atenção em você, ele está falando ou não está? Os nossos ouvidos estão feridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, como servos de Deus, nós precisamos orar por 3 coisas todos os dias, nosso ouvido, nossos olhos e o nosso coração. Sabe por quê? Se os ouvidos não virem certo, se os olhos não olharem correto, o coração não pode compreender. O coração não pode compreender, os 3 sentidos estão ligados. Moisés disse para Israel, Deus não vos deu até hoje olhos para ouvir, ouvidos para ouvir. Ouvir o quê? Que vontade que me dá de pregar essa mensagem agora, mas eu não posso. Mas presta atenção, o Salmo 51, verso 8, há uma oração que você precisa aprender a fazer. Ela diz assim, Davi diz assim, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que foram quebrados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar cansado do trabalho, como homem, estressado como tiver. Se o Espírito Santo trouxer uma música no teu espírito, eu não estou falando um hino de J. Neto, um hino que você conhece, eu estou falando um som de alegria. Sabe quando é que um ser humano ouve um som de alegria? É quando não importa a situação que ele está, ele se sente animado, e uma fé entra no coração dele. Eu não sei o que aconteceu, eu estou ouvindo o passarinho cantando, nunca tinha visto o sol brilhar, agora eu estou vendo uma alegria, porque Deus fez você ouvir o som da alegria. Sabe por quê? Há um som de morte no ar, há um som de destruição no ar, há um som de tristeza no ar, e você precisa aprender a fechar os ouvidos para o som do inferno que está no ar todos os dias. Não é à toa que eu uso meus ouvidos quase todos os dias. E aí, os olhos, você precisa orar nos olhos e renunciar às imagens negativas, os estereótipos da cultura. Todo homem é assim, quem te falou? Toda mulher é assim, quem te falou? Essa mulher é igual à mãe dela, quem te falou isso? Foi o diabo que te falou isso. Ele está criando uma imagem dela para você. Eu queria perguntar a todos os casais que estão aqui, os cônjuges que estão aqui casados, você já discerniu que tem um demônio que fala da sua esposa para você? Você já discerniu que tem um demônio que fala do seu marido para você? É ele que fala mal desse homem para você. E quando a briga acontece, que não há reconciliação, ele diz, eu não te falei? Eu não te falei que não dá certo? Você vai morrer com esse homem, você nunca vai ser feliz. Eu não te falei? Você vai largar dele, você não vai aguentar. Deixa eu dizer para você, cuide do seu ouvido espiritual, cuide do seu ouvido, cuide das suas imagens, dos olhos, porque é isso que vai determinar se o seu coração vai compreender o seu cônjuge ou não. Quando a gente fala de linguagem de amor, quando a gente fala de temperamento, a gente está tentando compreender, mas ei, se o seu coração estiver ferido, se os seus ouvidos estiverem feridos, se os seus olhos estiverem feridos, não vai haver compreensão. Cure os olhos das imagens negativas. Antes de eu continuar, eu preciso fazer algo que eu quero fazer uma pergunta, uma pesquisa aqui agora, no meio da aula. Eu só tenho 25 minutos pelo horário normal, é o horário que eu prometi, é o horário que eu vou terminar, se vocês não atenderem a sugestão que eu vou dizer agora. Eu queria perguntar a vocês, se seria demais para vocês a gente estender meia hora do horário que a gente passa aqui. Em vez de terminar 9 horas, terminar 9h30. Por favor, não seja obrigado a dizer sim, só porque eu estou pedindo. Mas eu não queria estender a hora sem perguntar, porque eu não tenho autorização para isso. Eu marquei 9 horas para terminar, e obrigatoriamente eu vou terminar 9 horas se eu não conseguir continuar o assunto.
Mas se você acha de coração, assim, alegre, e você me permite ir até 9h30, eu queria que você levantasse a mão, mas não levante se você não realmente quiser. Porque se você ficar com a mão abaixada e tiver mais gente com a mão abaixada, eu não vou. Tem vários irmãos que preferem não. Os que estão com a mão levantada, levanta mesmo, para eu poder saber. Alguém pode me ajudar a contar? Nami, você pode contar para mim? Por favor, deixa a mão erguida. Quem me permite ir até 9h30? Porque se tiver mais gente que não permite, eu acho que não precisa, é a maioria. Bem, eu realmente agradeço, porque com tanto material que eu estou tendo, eu estou tendo realmente dificuldade de fazer 1 hora só nessa última ministração. Deixe-me continuar então. Bem, eu perdi o ponto que eu estava, alguém me lembra? Qual foi a última coisa que eu falei? Ok. Vamos deixar isso aí para vocês praticarem em casa e vamos passar para as formas doentias de comunicação. Primeira delas, a comunicação defensiva. Ouvindo para se defender. Mais fala do que ouve. Por que você é defensivo? Primeiro, porque eu fui abusado, eu fui explorado, eu fui enganado por alguém, eu não posso confiar em ninguém e esse continua sendo o meu centro, ou o ponto de partida da minha comunicação. Eu tenho tanto material um dos materiais que eu gostaria de poder falar, que eu não vou ter tempo de falar, é sobre o centro da pessoa. O centro da pessoa é um ponto de partida de onde ela interpreta o resto da vida. Por exemplo, uma pessoa pode ser centrada na família. Ela interpreta a vida a partir da família, porque o tesouro dela, o centro dela é a família. Outra pessoa, o centro pode ser o trabalho. O meu centro é trabalho. O que é importante para mim é o trabalho. Eu não tiraria férias. Eu não iria deixar um dia de trabalho para ir em igreja, para ir nisso. Não, o trabalho é o centro da minha vida. O centro da pessoa é o que determina as decisões que ela vai tomar. Eu queria perguntar sobre o centro, quando o centro é: eu fui abusado, eu fui explorado, eu fui enganado, eu não posso confiar em ninguém. Esse é o ponto de partida da minha comunicação. Então, qualquer pessoa que vier falar qualquer coisa comigo, eu já vou me defender. Eu já vou me defender. Lembra do exemplo que eu dei? Não eu dei, foi o vídeo. Que alguém chama você, um exemplo, alguém chamou o outro de arrogante. Digamos que você pensa que você é humilde e alguém chama você de arrogante. Ao invés de perguntar para aquela pessoa, por que você acha que eu sou arrogante? Para ouvir as razões dela, você já vai logo se defendendo. Eu arrogante? Jamais, eu sou uma pessoa humilde. Quer dizer, você tem uma comunicação defensiva. Você já se ofende com a primeira coisa que você ouve. Por que você se ofende? Porque você sempre foi ofendido. E o seu centro é: eu tenho uma ofensa dentro de mim. Eu fui abusado. Meus pais não me ouviam. Eu só mandava eu calar a boca. Cala a boca, menino. Eu não fui ouvido na escola. Então, se alguém vier falar alguma coisa, especialmente o meu cônjuge, eu não vou te ouvir. Eu preciso me defender de você. Porque esse é o meu centro. Segundo, muitas pessoas foram treinadas e educadas dentro de uma comunicação defensiva e protetora. Isso é, porque crendo que a vida e os outros não são dignos de confiança. Gente, a confiança ela está vinculada aos diferentes níveis de comunicação. O nível mais baixo da comunicação vem de situações de desconfiança, que se caracterizam pela atitude defensiva. A comunicação não pode ser defensiva, autoprotetora, furiosa ou manipuladora. Ela precisa ser honesta, verdadeira e respeitosa. As pessoas inseguras, elas acreditam que toda a realidade pode ser entendida a partir de seus paradigmas. Elas têm uma imensa necessidade de transformarem os outros em clones e moldá-los para que adotem a sua maneira de pensar. Elas não se dão conta de que a verdadeira força no relacionamento é ter um outro ponto de vista. Pergunta: se o seu cônjuge falar uma coisa que ele está acusando você, antes de se sentir magoado, você poderia perguntar: por que você pensa assim?
O que faz você pensar que eu sou assim? Por exemplo, você me magoou, peraí. Talvez eu não te magoei, mas você se sentiu magoado. O que fez você se sentir magoado? E ele vai expor as ideias, ele vai expor a visão dele. A visão dele pode não ser a realidade, mas é a visão dele, é o mundo dele. Você precisa captar o que está passando na cabeça dele, para depois você poder corrigir. O problema é que antes da pessoa terminar de falar, a gente já quer corrigir. A primeira coisa, atrasar a resposta é o primeiro ponto da comunicação. Por exemplo, um filho, ele começa a chegar para você e dizer que não quer mais para a escola. Qual é a sua atitude como pai? Imediata. Você não quer ir para a escola? Que história é essa? Peraí, você nem escutou a criança ainda, você já está rebatendo, você já está... Ah, é, meu filho, por que você não quer ir para a escola? Você vai terminar descobrindo que ele está sendo bullying na escola, ou que alguma pressão está acontecendo na escola, que a razão não é não ir para a escola, a razão é um outro problema que está atrás. Mas porque você não deu aquele tempo, o ar psicológico, para a pessoa se sentir segura de falar a razão, você defende. Se eu perguntar aqui, sem levantar a mão, você acha que você tem uma comunicação defensiva? Você precisa se defender se o seu cônjuge trouxer alguma coisa, alguma crítica, se ele apontar alguma coisa que não está gostando, que está ruim, você precisa se defender? Ou você conseguiria ouvir e pensar sobre isso? Dificilmente. A nossa tendência é nos defender primeiro. Página 18, a comunicação furiosa e manipuladora. É quando eu me comunico para controlar, vencer os argumentos e ficar por cima. Não me importo de perder a paz, a amizade, ou o que está em jogo, desde que eu não perca o argumento. Tem alguém aqui que não pode perder o argumento? É a comunicação manipuladora. E alguém diz assim, você prefere ser feliz ou prefere estar certo? Você prefere vencer o argumento ou prefere ser feliz? Porque tem gente que não abre mão de ser o certo. Se você tem que vencer os argumentos toda vez, não vai haver comunicação. Qual é a comunicação autobiográfica? Eu estou falando de formas doentias de comunicação. É quando existe a história do homem que foi no oculista e ele fez um exame e o médico receitou um óculos para ele. E agora, ele colocava o óculos e ele estava enxergando muito bem com os óculos dele. Então, ele ficou tão empolgado com os óculos dele, que toda pessoa que tinha problema de vista, ele dava os óculos dele. Não, mas isso resolveu o meu problema. Isso vai ter que resolver o seu. A comunicação autobiográfica é quando você pensa que a sua experiência, o que você passou e o que você aprendeu, e a gente faz muito isso com os filhos. Você quer que o seu filho aprenda a mesma lição que você passou, sendo que ele não passou o que você passou, ele nunca vai passar o que você passou, ele nunca vai viver o que você viveu, mas você quer que ele aprenda o que você passou. Peraí, você está tentando colocar os seus óculos nos olhos dele. Essa é uma comunicação autobiográfica. A maior parte das pessoas não consegue escutar com a intenção de compreender, mas elas ouvem com a intenção de responder, todos nós. Elas estão sempre falando ou se preparando para falar. Estou aqui me segurando, esperando você terminar de falar, mas eu já estou com um discurso desse tamanho. Eu estou falando que eu, como conselheiro, eu enfrento muito esse problema comigo. Eu enfrento muito esse problema comigo mesmo, porque meu trabalho como conselheiro é ouvir. E eu ouço por 1 hora, 2 horas, eu ouço por 2 horas, honestamente. A primeira conversa, então, às vezes é 2 horas. 2 horas só de ouvir. E você pensa que nesse ouvir de 2 horas eu não tenho um monte de equação pronta na minha cabeça? Eu não tenho um monte de versículo que já passou na minha cabeça? Eu não tenho um monte de resposta que já passou na minha cabeça?
elas estão lá. E se eu não calá-las, e se eu não segurá-las, eu não vou deixar a pessoa falar, porque cada assunto que ela traz eu já tenho a resposta. Essa é a comunicação biográfica. Essas pessoas, elas filtram através dos seus paradigmas, dos seus óculos, leem a sua autobiografia na vida das outras pessoas. Já viu alguém falar assim, eu sei exatamente como você se sente? Espera aí, você está falando da sua experiência, agora ela está falando da dela. Já está trazendo a sua autobiografia. Agora, deixa eu te falar uma coisa, isso não é totalmente errado. Você precisa se identificar com a pessoa. E os problemas que você passou ajudam você a se identificar. Você só tem que ter cuidado de não empurrar a sua história e de perceber que aquele óculos que serviu para você vai ser o óculos que vai fazer ela enxergar também. Então, vamos continuar. Já passei por isso também. Eu vou contar a você o que aconteceu comigo. Então, elas estão constantemente projetando suas experiências interiores no comportamento dos outros. Nós estamos lotados com os nossos conceitos, com a nossa própria biografia. Aqui tem 4 reações autobiográficas. Primeira delas, avaliar. Enquanto nós estamos ouvindo a pessoa, nós estamos aprovando ou desaprovando o que ela está falando. Assim, inconscientemente, a gente está avaliando. Segunda, testar. Nós fazemos perguntas a partir do nosso próprio quadro de referência. Nós testamos aquilo que a pessoa está falando. Terceiro, nós aconselhamos, nós damos conselhos a partir da nossa própria experiência. Meu filho, quando eu passei por isso, que eu estava querendo sair da escola, meu pai me deu uma surra, não sei o que aconteceu, eu voltei para a escola, eu passei 3 anos, depois eu voltei para a escola. Tipo assim, você tenta pegar a sua experiência e fazer o seu filho, ou o seu cônjuge, ou a pessoa, entender a partir do que você passou. E outra coisa na autobiografia é que a gente interpreta, nós tentamos ter uma ideia das pessoas e explicar os motivos delas, o seu comportamento, a partir dos nossos próprios motivos e os nossos próprios comportamentos. Em outras palavras, é como se o que eu estou falando aqui fosse quase impossível de fazer. Então, como é que eu vou conseguir realmente ouvir alguém? Bem, a gente precisa abrir o coração. E abrir o coração é abrir mão de justificar, abrir mão de contar nossa história, abrir mão de interromper a pessoa, fazer perguntas para ela falar mais do que ela está pensando, do que ela está sentindo, deixar a história dela entrar em nós, fala mais do que você passou, de como você se sente, e você guarda a sua autobiografia para você. Eu creio que nós vamos poder entrar agora nessa forma de comunicação eficiente. Primeira delas, ouvir, isso é, comunicar com o coração puro. Em outras palavras, sem estar ofendido. Procure um momento de conversar quando não há ofensa. Esse é o único momento que vai funcionar. Esse é o único momento que, não estando ofendido, você vai poder dar ar psicológico. Você vai poder valorizar o que a outra pessoa fala. 1 Timóteo 1,5. Paulo está admoestando e ele está dizendo, o fim desse meu conselho, dessa admoestação, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Paulo está abrindo o coração dele com Timóteo, dizendo, meu coração está puro, eu não estou com raiva de você, eu estou te comunicando com amor, eu estou pronto a te dar ar psicológico. Eu quero te entender. Pergunta para todos nós aqui. Qual o ser humano que está aqui, que não sabe, que não percebe, que quando uma pessoa está querendo realmente te compreender, você vai saber? Que quando uma pessoa está com o coração aberto para você, você vai sentir. Qual o ser humano que está aqui que sabe que quando a pessoa só está ali para se defender e se justificar, você também vai saber que não vai ter comunicação, que não tem papo, não tem diálogo aqui. Aqui tem uma troca de defesas. Coração puro. Efésios 4,15 diz que a gente tem que trazer a verdade em amor.
Aqui está a razão por que a verdade não funciona, muitas vezes. Porque embora o que eu estou falando, ou o que eu querendo dizer, é uma verdade, é um fato, a forma que eu estou trazendo é tão sem amor, é tão sem ar psicológico, ela ofende você, que eu fecho a porta para você me ouvir. O que eu estou falando aqui é pecado de todos nós, a começar por mim. Eu não estou pregando essa mensagem porque eu consigo praticar ela perfeitamente. Um exemplo que eu posso usar é quando eu estava ferido nessa igreja. Como eu estava muito ferido, eu estava muito angustiado, eu estava em depressão, eu estava magoado com muitas pessoas. Qualquer pessoa com quem eu fosse conversar, eu não estava pronto para dar psicológico para ninguém. Eu estava pronto para desabafar. Mas a mesma pessoa que passou por isso, eu me lembro muito bem, quando Deus curou o meu coração com o sangue de Jesus. Quando Deus me tirou da depressão, que a mágoa que eu sentia de alguns membros da igreja, ela se tornou em saudade deles. Pessoas que não estavam na igreja. Pessoas que já tinham saído daqui. Saudade de uma pessoa. É o contrário de mágoa para desabafar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu sei a diferença. De ir conversar com as pessoas. Elas ainda estavam feridas, mas eu não estava mais. Quando é que a comunicação vai funcionar no casamento? Quando um dos cônjuges, pelo menos um, conseguir perdoar de verdade. Liberar o outro das ofensas. Sentir pena, ao invés de raiva. Alguém disse comigo a palavra compaixão. Eu perdi a compaixão pelas ovelhas por causa da ofensa. E eu pensava que as ovelhas tinham me ofendido, quando Deus me revelou que o mundo espiritual tinha me ofendido. Os demônios tinham me ofendido. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. A compaixão foi embora, entrou uma decepção. Porém, quando o sangue de Jesus entrou na situação, e para isso eu ouvi muitas mensagens sobre o sangue, eu tive uma experiência profunda com o sangue de Jesus, em tomar várias santas ceias, em declarar o sangue na minha alma. Quando o sangue passou no meu coração, uma coisa voltou: compaixão. Eu senti saudade de pessoas que antes eu tinha muito para desabafar. Agora eu não tinha nada para desabafar, eu tinha saudade. Eu quero perguntar para você, como é sentir saudade de alguém? Quando você está com saudade de alguém, o que você quer fazer? Estar perto, dar um abraço, conversar, falar coisas boas. Quando você está com saudade de alguém, você tem algum desabafo para fazer? Você tem alguma cobrança para fazer? Alguém disse comigo de novo a palavra compaixão. Agora, antes de prosseguir essa aula, nós vamos fechar os olhos um momento. E nós vamos orar. E nós vamos pedir que o Espírito de Deus que está aqui, ele passeie pelo meio de nós. E ele começa a remover as barreiras da compaixão. E você diz: Senhor, talvez eu não estou com raiva agora, não estou magoado agora. Mas o Senhor sabe quantas vezes já faltou compaixão no meu coração. Eu senti, foi muita irritação, muita impaciência. Eu queria brigar, xingar, desabafar. E a minha compaixão sumiu. E agora eu estou clamando por compaixão. Senhor, enche o meu coração de compaixão por esse homem, que é o meu marido, que às vezes é um homem quebrado, que às vezes é um homem que não sabe, não entende tudo sobre mim, não compreende nem sobre ele mesmo. É um homem que está tentando amar, tentando ser amado, e eu também estou tentando amar e tentando ser amada. Senhor, eu quero ter compaixão, da mesma forma que eu quero que meu cônjuge tenha compaixão de mim. Alguém clama por compaixão nesse lugar?
Alguém diz para o Espírito Santo: aquilo que tu colocaste no coração de Jesus, compaixão pelos pecadores, coloca no meu coração pelo meu cônjuge. Coloca no meu coração compaixão. Passa o sangue em toda essa sujeira, passa o sangue em toda essa decepção. Passa o sangue agora em toda essa imagem negativa que eu tenho dele, que eu tenho dela, que eu tenho do meu casamento, ou da minha vida de solteiro. Passa o sangue. Passa o sangue nas palavras que feriram o meu ouvido, passa o sangue em tudo que ofendeu o meu ouvido, passa o sangue. Eu quero sentir compaixão. Eu quero ter um coração aberto. Eu quero me comunicar de forma pura, com amor, com o coração limpo. Compaixão, o Espírito da compaixão desce sobre nós. Espírito da compaixão, nós precisamos de Ti aqui. Espírito da compaixão, seja bem-vindo aqui. Quem diz eu recebo, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra compaixão, ela surgiu no meu vocabulário depois de ouvir as mensagens do sangue de Jesus e depois de purificar o meu coração. Deus disse uma coisa para mim: todo milagre que Jesus operou, toda pessoa que Ele curou, que Ele ressuscitou, Ele fez movido de compaixão. Não existe cura. Se você for orar por uma pessoa para ela ser curada, se você não tiver compaixão no coração, não vai vir cura. Se você for repreender um demônio, se você for ministrar libertação num endemoniado, mas não tiver compaixão no seu coração pela pessoa, não vai vir libertação. Todo milagre que Jesus fez foi movido de compaixão. Agora, se Deus nos der compaixão no nosso casamento, a comunicação vai começar a fluir. Eu estou nesse ponto aqui no meio da página 18, que diz assim: antes de chegar no ouvido da pessoa e ser ouvido por ela, você tem que ultrapassar os demônios que estão entre a sua voz e o ouvido dela. Alguém aqui alguma vez já pensou que existem esses demônios? O demônio intérprete, no meio do que a gente fala. Você quer falar sobre ele? Esse é tremendo, né? Você fala A e a pessoa entende B. Você quer comunicar uma coisa, você está tentando explicar, mas você está vendo que a pessoa está entendendo totalmente oposto àquilo que você está tentando falar. E o que acontece é que quando está assim, ou para orar, pedir a Deus, porque no meio do caminho, quando você falou, o diabo pegou aquilo que você falou e já torceu. O que chega lá não é aquilo que você falou. A comunicação que saiu aqui foi uma, mas a que chegou lá não foi outra. Então, assim, nós realmente precisamos entender que há um espírito que trabalha contra a nossa comunicação. E toda vez que você tenta comunicar algo para alguém, toda vez que você tenta, às vezes, comunicar com seu filho, até mesmo com seu cônjuge, o que você, às vezes, percebe é que você sabe quando ele entendeu o que você está falando. Mas, na maioria das vezes, você tentou expressar de uma forma, mas a pessoa recebeu de outra e aquilo gerou uma briga, gerou uma confusão. Obrigado, amor. Alguém diz comigo: comunicação efetiva é um tesouro. Repita só mais uma frase comigo, por favor. Existe uma forma justa de se fazer as coisas. Agora, eu tinha guardado isso para um momento que eu sabia que o Espírito Santo ia querer usar, e o Senhor falou: é esse momento, o momento do relógio.
Deixa eu falar para vocês sobre esse relógio. Esse relógio foi um presente do Marlon, o filho da irmã Juvenice, para a igreja. E se vocês olharem na parede, vocês vão ver que tem 3 furos. E por que tem 3 furos? Porque primeiro só tinha um furo na parede, o do meio, de cima. E o relógio estava colocado no prego, na parede. Quem já viu esse relógio cair da parede aqui na igreja? Levanta a mão, por favor. O relógio caiu várias vezes da parede, ele até quebrou aqui, ó. Porque ele caiu ali, porque ele estava preso só com um prego aqui. Agora, presta atenção, vocês podem olhar aqui atrás que tem 2 ganchos que vieram no relógio. O que vocês não sabem é que esses 2 ganchos, eles vieram encobertos por esses 2 papéis. Tinha um aqui e o outro estava aqui. Então eu quero dizer para vocês quem foi o idiota que pregou esse relógio na parede, que foi ele mesmo. Eu preguei o relógio na parede com um prego aqui. O relógio caiu várias vezes. E a queda desse relógio significa toda a comunicação quebrada que eu e você tentamos fazer. Porque existe uma forma justa, correta de fazer as coisas. E toda vez que você quebra a forma correta de fazer uma coisa, você sofre o prejuízo, mesmo que seja por causa da sua ignorância. Porque o papel estava aqui, e eu, durante várias semanas, talvez a propósito que o Senhor permitiu eu não enxergar, para que eu desse esse exemplo, eu não sabia que o relógio ele já veio com uma forma justa de ser colocado na parede. E que se você pregasse ele dos 2 lados, como de fato ele passou a ser colocado na parede, ele nunca mais caiu da parede. Alguém diz comigo, existe uma forma justa de fazer as coisas. Você pode bater, você pode balançar, você pode bater na parede, ele não vai cair. O que Deus está dizendo é, se você seguir as leis da comunicação, e a lei principal é, respeite o coração da outra pessoa. Não ofenda o coração da outra pessoa, para que ela possa te ouvir. Lembre que antes de você falar com ela, os ouvidos dela já estão feridos, já foram feridos pelo pai, foi ferido pelo namorado que teve. Antes de você chegar, passou um namorado aí. Vem cá, amor, por favor. Quem concorda comigo que a Gel, ela tem uma personalidade doce, ela é uma pessoa doce? Bom, eu vivo com a Gel e eu sei que ela é uma pessoa doce. Você é doce. É verdade ou não é verdade que um dos apelidos que eu gosto de te chamar é doçura? É verdade. Parabéns para mim. Vocês não vão me dar uma salva de palmas, não, por favor? Se eu chamo a Gel de doçura, eu estou falando a verdade? Sim, ela é doce. A Gel é uma pessoa doce. Nem todo momento, mas ela é doce. Eu quero que você fale sobre aquele namorado que você era super doce com ele. Eu tive um namorado que eu fazia tudo para ele, para agradá-lo. Fazia bolo de chocolate. E naquela época tinha aqueles cartão do Garfield, cartão que tinha bem lançado, um cartão de crédito, sim, escrito. E eu fazia tudo para agradar ele. Teve um dia que aquela criatura chegou para mim e disse assim, você é muito doce. Não, você é doce demais. E doce demais enjoa. Presta atenção, eu estou falando, passou alguém antes de você que feriu o ouvido dela. Aí, falei, então tá bom.
e o doce ficou amargo. O que aconteceu é que levantou uma barreira em mim e eu fiquei ruim, irmãos. Aquele menino, eu pensei que a gente tinha terminado, eu falei, aí ele chegava lá em casa, eu falava assim, ué, mas a gente não terminou, o que você está fazendo aqui? Ele, não, eu vim aqui. Mas aí ele queria continuar namorando comigo, só que ele chegava lá, eu falei assim, vai embora, pode ir embora para sua casa. O doce acabou. Aí ele ajoelhou nos meus pés um tempo depois e implorou para eu voltar a ser o que eu era. Mas eu não consegui mais. Obrigado, amor. Salve de palmas para ela. Se vocês não sabem, ela é doce comigo, tá? De verdade. Mas você precisa saber que antes de eu falar nos ouvidos da minha esposa, passou gente lá e falou um monte de besteira. Qual a irmã que está aqui que não foi ofendida? Qual a menina que está aqui que não foi ofendida pelo pai? Pela mãe? Por alguém? Qual o garoto que está aqui? Agora eu estou voltando à sua infância, né? Eu sei que você é um homem. Que não foi ofendido por um amigo, por um colega, por uma namorada que te rejeitou, por um professor, por um pastor, por alguém que feriu o seu ouvido. Você não imagina que você vai conversar com essa pessoa, mas o ouvido dela estava ferido antes de você chegar. Você já pegou um problema. E aí talvez você mesmo causou outros problemas. Vocês estão entendendo o problema da comunicação? A comunicação é um tesouro. Mas os nossos ouvidos já foram feridos antes. E se nós quebrarmos as regras da comunicação, nós não vamos ter uma coisa que fica no lugar como deveria ficar. Número 2, comunicar para compreender. Aliás, eu estava nesse ponto aqui, em cima, dizendo o que vem ofendido já quebrou a lei da pureza. E por isso os demônios trabalham na comunicação, eles têm o direito legal de fechar a pessoa para não lhe ouvir. Isso aqui é importante, porque, marido, se você quer que a sua esposa te entenda, e um dos versículos que os maridos precisam orar, e esses maridos precisam orar, porque eu sou um marido que ora esse versículo, honestamente. 1 Pedro 3,7 diz assim, vós maridos, convivei com elas com entendimento. E aí falam outras palavras, no final fala assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Deixa eu te falar, essa mulher que está do seu lado, ela é um bichinho de cristal. Pode não parecer, mas ela é. É. Ela vem sendo ofendida, como eu disse, por várias pessoas, e talvez ela já se ofendeu no seu casamento também. Deus te deu essa bênção para você lidar com ela. Ela não está saudável nos ouvidos, ela não chegou na sua vida com o coração totalmente aberto. Sabe uma das coisas que aconteceu na vida de muitas meninas, de muitas moças, de muitas mulheres antes do casamento? Elas tiveram que aprender a dizer não para os homens. Quantos homens investiram nessa mulher e elas tiveram que dizer não, 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 não. E às vezes ela esqueceu que agora não é para dizer não mais e ela continua dizendo não para você. Porque agora ela tem um homem que ela tem que dizer sim e ela ainda está meio confusa. Será mesmo que eu posso dizer sim aqui, abrir meu coração? Porque você passou a vida se protegendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? E agora você tem um homem que você não tem certeza de que é. Então você precisa orar para conviver com esse mistério. Quando você ora 1 Pedro 3,7, maridos, convivei com elas com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. É você chegar para Deus e falar, Senhor, você apostou em mim. Senhor, você apostou em mim. Poxa, você foi corajoso. Nem eu apostaria o tanto que o Senhor apostou. Mas uma vez que o Senhor apostou em mim, agora me ajuda. Me dá graça para conviver com elas com entendimento. Agora presta atenção, o entendimento
e você precisa como marido não é entender as mulheres, você só precisa entender uma. Você só precisa entender a que vive com você e por que ela se magoa com isso, e por que ela não pode ouvir você falar assim, e por que ela não pode ver você vestir com a roupa assim, por que ela não pode ver você chegar nessa hora. Você só precisa entender essa. Deus só deu esse desafio para você. Agora, mulheres, o mesmo desafio está na sua mão, porque Deus não pediu você para entender todos os homens, Ele pediu para você entender esse homem. E Deus diz: mulheres, amai os vossos maridos. Isso maridos, amai as vossas mulheres, mas submetei-os aos vossos maridos. Isso nesse caso, a submissão é você se encaixar. Está difícil, pastor, me encaixar aqui. Está difícil me encaixar. Deus não pediu para você se encaixar em todo lugar, Ele só pediu para você se encaixar aqui. Então, se você orar e disser: Senhor, eu quero entender o mistério. O mistério, Senhor, da minha vida, eu quero entender. E Deus vai ouvir a sua oração, porque Ele apostou nessa mulher quando colocou esse homem do seu lado. Olha, eu quero dar parabéns às mulheres que estão aqui. Você é guerreira. Você é guerreira, porque Deus botou um homem de Deus. Ele é misterioso, mas ele é um homem de Deus. E é um homem de Deus que Deus quer que você entenda, discirna ele. Tem uma aula nossa que eu vou falar sobre o poder que as mulheres têm sobre os homens. E nenhuma de vocês vai escapar, porque você sabe. A primeira prova do seu poder sobre ele é que você está casada com ele. Você venceu esse homem. Você derrubou ele. Você pegou ele no altar. Você fez ele colocar uma aliança no seu dedo. Ele falou com a boca dele. Você conseguiu fazer ele prometer até que a morte nos separe. Então você tem um poder sobre ele. Você tem. Deus dotou você desse poder. Eu também sou vítima. Eu sou uma alegre vítima desse drama em que Deus colocou os homens. Então, mulher, ore para que Deus dê a você esse poder. Comunicação para compreender. É a comunicação empática, visando o interesse do outro. Versículo. Filipenses 2:4 diz: não olhe cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vou ser honesto em falar. Em vários momentos em que eu tive discussão com a minha esposa, em que eu estava magoado, eu não estava olhando para o que é dela, eu estava olhando para o que é meu. Eu estava olhando para o meu interesse. Abraham Lincoln, o que foi presidente dos Estados Unidos, ele falou das 3 coisas mais duras que existem no mundo. Ele falou do aço, que é uma das coisas mais duras que existe, o diamante é uma das coisas mais duras que existe, e o ego da pessoa é uma das coisas mais duras que existe. O problema do casamento é esse ego meu, que quando eu olho para ela, quem fala é o ego. Eu quero que você me satisfaça. E ela tem ego também, não era só eu, que bom se fosse só eu, mas ela também tem. E ela fala a mesma coisa, e então cada um está olhando para o que é seu. E aí nós temos cristianismo, budismo e tal, e tem o tal do egoísmo, é uma religião. O tal do egoísmo é uma religião. Todo mundo é crente dessa religião. O tal do egoísmo. E o casamento, a gente olha para ele dizendo assim: você vai me fazer feliz. E vai ter que me fazer. Então, a comunicação para compreender é quando você diz assim: eu vou compreender o outro. Quando eu falo em atenção empática, eu estou me referindo à atenção com a finalidade de compreender. Os especialistas em comunicação, eles calculam, na verdade, que apenas 10% da comunicação é representada pelas palavras. Gente, 10% só. 30% é pelos sons, isso é o tom de voz. E 60% é pela linguagem corporal. Então, eu
Vou falar da Rebeca mais um minutinho. Ela chega para mim, mas ela já vem rindo. Ela está querendo me conquistar. E ela vem brincando comigo. Ela não falou nada ainda, mas já falou tudo. As mulheres fazem isso bem demais. Você não falou nada ainda, mas a expressão corporal e o tom de voz, em outras palavras, a gente sabe comunicar. A gente não faz porque a gente não quer. A gente não faz porque a gente está com o coração duro. Não dá para vir rindo. Essa comunicação empática, você escuta com os ouvidos, mas também, e mais importante, você ouve com os olhos e o coração. Você está procurando entender o significado, o sentimento. Ouve para descobrir o comportamento. Você usa o cérebro direito, você usa o cérebro esquerdo primeiro, que racionaliza as palavras, mas você usa o direito, que entende o sentimento na situação. Você sente, você intui, você percebe. Comunicação empática só é possível quando você está com o coração puro, quando você não está magoado. Então, a primeira oração que você precisa fazer antes de comunicar é: Senhor, limpa o meu coração. Deixa eu ser honesto com o Senhor aqui. Eu estou magoado com ela, sim. Eu estou decepcionado com o meu casamento, nessa área. Eu preciso perdoar. Eu não consegui ainda, Senhor, não consegui ainda. Eu estou cobrando dela. Alguém trouxe a lista da cobrança aí? Claro que não, estou brincando com vocês. Não pedi para ninguém fazer, mas todo mundo tem. A lista da cobrança. O que você cobra que não foi satisfeito até hoje? Quando você pega a lista e oferece para Deus e diz assim: é meu direito, eu podia exigir, porque eu sou casado, eu podia exigir, mas eu vou oferecer ao Senhor, eu não vou cobrar. Agora, a segunda parte dessa coisa é, além de não cobrar o que eu ia cobrar, eu vou tentar pagar a cobrança que a pessoa está me fazendo. Gente, eu vou terminar aqui, porque eu quero orar com vocês, e eu vou só ler essa última frase. A atenção empática é poderosa porque dá informações precisas para você trabalhar. Em vez de você projetar sua autobiografia e presumir pensamentos, presumir sentimentos e motivos e interpretações, você lida com a realidade interna da outra pessoa, não a sua, e o que está no coração e na mente da outra pessoa. Você ouve para compreender a pessoa. Você se concentra em receber a comunicação mais profunda do outro ser humano. O que eu estou pregando não é fácil, mas é possível. Alguém diz: não é fácil, mas é possível. Vocês me deram mais 7 minutos ali. Eu queria perguntar se em 1 minuto alguém poderia falar que houve uma mudança no seu casamento desde o primeiro encontro até agora. Você pode falar em 30 segundos. Não melhorou o casamento de ninguém até agora. Não quero falar. 30 segundos. Eu aprendi, eu já sabia assim, um pouco sobre a linguagem do amor da Viviane, né? É parecido com a pastora Gé, serviço. Se eu passo na cozinha, eu estou perdido. E outras coisas também com relação ao serviço, né? E eu tenho aprendido no nosso relacionamento, a doar mais do meu tempo, já que isso agrada a ela. Às vezes é alguma coisa, às vezes lavar a louça junto na cozinha, ou arrumar a cozinha, alguma coisa. Assim você começa a conversar e vem um monte de coisa assim legal, sabe? Para você conversar com sua esposa, que às vezes você não conversaria no carro, mas conversa na cozinha, entendeu? Então, a coisa que a gente vai aprendendo, que às vezes o homem, às vezes, fica cabeça dura de aprender as coisas, mas a gente vai aprendendo, mas tem sido muito bom. Parabéns, ele gastou 40 segundos. Próximo. Com um casamento que houve uma melhora, uma esposa que está feliz ou um marido que está feliz? Come on, gente, não tem ainda. Não tem ainda. Que bom. Eu estou muito feliz. Parabéns. Eu tive até que pedir perdão junto com a pastora, porque eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Ê, Júlio poderoso! Salve de palmas para ele, gente. E
Você acordar de manhã cedo e ter um bilhete lindo na geladeira. Opa! Assim, café da manhã bonitinho. E meu bem, e vestido novo. E, gente, olha pra você ver. Eu falei, não vou dar trégua, não. Mas é porque eu não estava acreditando. Eu tive que pedir perdão ao Senhor por isso. Porque Deus está assim, está fazendo a obra dele lá em casa. Graças a Deus. Gente, uma salva de palmas bem forte. Mais um testemunho aí. Quem foi? Quem foi? Não é para você indicar, não. É a pessoa que pede. Gente, alguma coisa melhorou? Sim, que bom. Lá em casa também está tendo melhoras. A cada dia eu vejo que o Senhor está trabalhando de uma forma diferente. A gente sempre foi de sair em família, nós 5. Só que era sempre assim, vão em algum lugar? Vão. Mas o George sempre convidava para ir, mas ele nunca tinha o lugar para ir. E às vezes eu esperava ele chegar e falar, vamos em tal lugar, sem eu ter que decidir o lugar. E a gente já fez 2 passeios onde ele já chegou determinado onde a gente ia. Eu fiquei muito feliz por isso. Parabéns. Que joia. Tem mais alguém? Tem mais. Tem mais coisa boa acontecendo. Quem é o corajoso? Tudo bem. No próximo encontro, então, a gente vai ouvir mais coisas boas, porque mais coisas boas vão acontecer nessas próximas 2 semanas. Amém? Eu quero agradecer vocês de me ter dado um pouquinho mais de tempo. Eu quero orar por você agora. Eu queria que você dissesse algumas palavras ao Senhor essa noite. Diga comigo assim: Senhor, obrigado por apostar em mim e me dar um cônjuge. Você que é solteiro, só os solteiros digam comigo: Senhor, obrigado, porque eu ainda estou esperando a pessoa que o Senhor tem para mim, mas hoje eu celebro essa pessoa. E eu celebro a pessoa que eu sou. É o meu presente para essa pessoa. Diga assim, solteiro: Senhor, abençoa alguém com a minha vida. E... Sou todos vocês, digam comigo: Senhor, há durezas em meu coração, vinda dos meus pais e da vida. Elas conflitam com o meu casamento. Eu preciso compaixão. Me ajude a perdoar no sangue de Jesus. Agora, por um minutinho, você mesmo pede o sangue no seu coração agora, nesse momento. Pede o sangue nas decepções, nas imagens negativas, não só do casamento, mas da infância, da igreja, de tudo que você passou, que deu imagens negativas. Eu proclamo que a imaginação, da sua imaginação está sendo limpa agora. Eu proclamo que o sangue de Jesus está limpando agora a nossa imaginação. E que as imagens negativas do casamento que estavam até hoje, elas estão sendo destruídas agora. Eu proclamo que toda desesperança sobre esse casamento está sendo cancelada agora. Eu proclamo que os demônios que estavam alojados na incredulidade sobre esse casamento estão sendo arrancados agora. Eu proclamo que o anjo do Senhor está movendo agora nas desesperanças, tirando toda a sujeira que estava aí. Alguém diga: Senhor, eu abro o meu coração para me apaixonar de novo. Recebe essa unção aí, gente. De verdade. Recebe essa unção aí. Eu profetizo uma nova paixão no casamento. Através de pequenos gestos vai surgir uma nova paixão. Eu estou aguando uma plantinha que está nascendo agora. Eu estou abençoando uma plantinha que está nascendo agora nos casamentos que estão aqui. Eu proclamo agora que uma nova paixão está sendo formada e vai surgir, vai permanecer. Não vai ser uma fase só. Eu proclamo que a obra que Deus está fazendo é permanente, ela vai permanecer. Alguém diz: Senhor, eu quero oferecer todo o meu egoísmo ao Senhor. E toda a minha carência, eu proclamo satisfeita no Senhor. Eu tiro de sobre o meu cônjuge o jugo de me satisfazer. O Senhor é quem me satisfaz.
que cura a minha alma, que refrigera a minha alma e que me faz feliz. E eu vou poder fazer o meu cônjuge feliz. Amados, você pode ficar de pé para a gente terminar na última oração. Amor, vem cá, por favor. Antes de eu orar, eu quero agradecer os irmãos que vieram lá de longe, com o pastor Gisele e a pastora Luzia. Sejam bem-vindos aqui, todos os irmãos que vieram a este encontro. Aguardamos vocês aqui no dia 22 de maio. E façam uma obra de carinho para o seu cônjuge. Parabéns os cônjuges que começaram a fazer. Parabéns os poucos testemunhos de hoje. Parabéns por praticar a mensagem. Parabéns por deixar Deus transformar nossos casamentos nesses 3 meses. Quero dizer para vocês que Deus está transformando o meu próprio casamento, melhorando o nosso próprio casamento. E eu estou envolvido em praticar as mesmas coisas que estou falando para vocês. E eu quero conseguir terminar. Eu não estou conseguindo. Eu tenho vocês aqui, dá vontade de ficar com vocês aqui a noite toda. Vou pedir minha esposa para orar, abençoando a viagem de vocês para casa, abençoando os filhos que estão ali embaixo. E aguardo vocês daqui a 2 semanas. Estenda as mãos. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos, ó Pai, que o que está acontecendo aqui está no teu coração, porque esse é o teu plano. O teu plano que vivamos em paz, o teu plano que vivamos em harmonia, o teu plano que vivamos, Senhor, em comunicação, em bênção, Senhor. É isso que o Senhor planejou para nós. Porque como o Senhor disse, eu é que sei os planos, são planos de paz. Esses os planos que o Senhor tem para cada família, para cada cônjuge, para cada solteiro aqui. E nós queremos dar graças a Ti por todo o Teu plano, que é bom. E sabemos que o Senhor começou uma boa obra e o Senhor completará em cada casa, em cada família. Agora eu quero declarar a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada, sobre cada lar, sobre cada solteiro. Senhor, guarda os Teus filhos, eu cubro eles com Teu sangue. Senhor, que essa bênção alcance os filhos, que alcance as crianças. Senhor, que a Tua, Senhor, proteção alcance, Senhor, as famílias até mesmo no Brasil. Todos aqueles, ó Pai, que têm ouvido essa palavra, que o Senhor continue ministrando aquilo que só o Senhor pode ministrar. Senhor, também, mas nesse tempo, bota para fora o que precisa sair. Arranca, Senhor, das extremidades, tudo aquilo que o inimigo tem usado, tudo aquilo que ele tem escondido. Nós declaramos o poder do sangue de Jesus, que o Senhor arranca tudo que está escondido, que o Senhor traga luz em toda a treva, tudo aquilo que foi ferido, tudo aquilo que o inimigo quer guardar, que ele quer manter fechado, nós declaramos aberto, no poder do sangue de Jesus. Nós declaramos aberto as cadeias da alma, tudo aquilo que tem prendido, que tem impedido esses casamentos de prosperar. Nós declaramos que esse casamento será próspero, que esse casamento será abençoado, que será como o Senhor planejou, e os seus filhos vão receber daquilo que Deus está fazendo sobre a sua casa. Os seus filhos, eles vão receber daquilo que Deus está fazendo em você. Eu te abençoo com uma noite abençoada, com descanso, com renovo, com paz e com um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.